Olá, vamos continuar com nossos estudos aqui de lógica de programação para traders e a gente vai começar agora a estudar os loops de repetições. A gente em vídeos passados viu como declarar algumas variáveis do tipo string, variáveis inteiras, e agora nós vamos ver os loops de repetições. Isso aqui é o nosso arquivo, olha, que a gente fez, né, o arquivo base. A gente até chamou esse arquivo de quê? Cadê? Vamos ver aqui. Script, primeiro script. Então, esse aqui é o nosso arquivo. Vamos deixar ele aqui, não importa, porque a gente vai estar sempre trabalhando dentro de um start. E tudo isso aqui que tem para trás, essa parte aqui não nos interessa. Isso aqui não contribui com a lógica principal do nosso código. Essas parametrizações aqui são só para descrever as propriedades básicas de arquivos aqui escritos com a linguagem MQL5. Então, a gente vindo aqui para baixo, vamos supor que eu tenho o seguinte problema. Veja só, eu vou até comentar tudo isso. Então, eu seleciono tudo. Tem um comando que já comenta, né, que é o Ctrl+T. Ctrl+T comenta tudo, Ctrl+C cedilha eu tiro o comentário. Eu também poderia ter feito isso aqui, como a gente já viu, bota uma barra, bota um asterisco, depois vem aqui embaixo, ó, asterisco barra, pronto, comentei tudo também, só para a gente revisar vídeos passados. Então agora vamos fazer assim, vamos supor que eu queira somar números de uma série aritmética. Lá da matemática, a gente tinha aquela PA, progressão aritmética, e PG, que era progressão geométrica. Então a gente vai fazer aqui uma soma de uma PA. Vamos colocar aqui 5, 6, 7, 8 e 9. Por exemplo, vamos supor que eu precise somar 1 com 2, depois o resultado dessa soma, que dá 3, somo com mais 3, então o resultado dá 6, somo com mais 4, o resultado dá 10, eu somo com mais 5, o resultado dá 15, eu somo com mais 6, o resultado dá 21, e assim eu vou somando, né, cumulativamente os valores. Então até, por exemplo, um valor aqui que eu vou botar 3 pontinhos, até o valor, por exemplo, 1000 aqui. Se você for fazer um código para fazer essa soma, você poderia fazer isso aqui de forma lógica assim, ó. Você poderia botar uma variável A1, por exemplo, dizer que é 1. Depois eu crio a variável A2 e digo que é 2. Depois eu crio a variável A3 e vou dizendo, né, os valores 3. E assim eu vou até chegar na variável A1000 e colocar aqui o valor para ela 1000. Atenção, né? Tá faltando colocar aqui que é inteiro, né? Todos os valores são do tipo inteiro. A gente tem que dizer o tipo sempre. Aqui na linguagem MQL5, tem linguagens como o Python, que não precisa dizer isso, especificar o tipo. A gente só declara o nome e o valor, atribui o valor a essa variável, já é suficiente para alguns tipos de linguagem. Mas aqui para MQL5, para Java, para C++, para C Sharp, essas linguagens elas exigem que a gente coloque o tipo da variável. Colocar o tipo das variáveis possui vantagens e desvantagens. A gente vai entendendo à medida que a gente for evoluindo com nossos estudos quais são essas vantagens e desvantagens, mas por hora vamos só entender aqui a lógica, né? Então a gente vai de 1, 2, 3 até 1000. Claro que eu teria que colocar todos os outros inteiros aqui, né? A 999, por exemplo, e assim eu vou colocando, né? Só que perceba que isso é uma maneira muito ineficiente de fazer esse tipo de processo. Você está percebendo que não é algo tão fácil e também tão imediato, né, de se obter o resultado, porque eu vou ter que depois fazer o quê? Eu vou ter que botar aqui, ó, soma, que vai ser um inteiro também, ou eu posso botar um long, que é um inteiro maior, pode ser que seja um número muito grande a minha soma aqui, então eu boto um long para garantir, eu vou botar aqui, ó, soma, e depois eu vou fazer A1 mais A2 mais, e assim eu vou, A3 mais, né? Eu vou colocando todos até chegar no A1000. Veja que trabalho. Depois de eu fazer tudo isso, eu posso dar o meu print e colocar aqui, né, a soma vale igual, agora eu coloco a variável soma. Ponto e vírgula, sim, nunca se esquecer do ponto e vírgula no final de cada linha. Isso aqui serve para a linguagem de programação saber que você terminou lá, terminou todo o seu processo naquela linha, porque às vezes a gente pode não terminar numa única linha e continuar na linha de baixo. Fazer uma coisa assim, vamos supor que seja muito código grande, aí a gente pode continuar em linhas abaixo. Vai depender aí do tipo de processo. Então a gente bota o ponto e vírgula para dizer para a linguagem de programação que finalizamos, né? Finalizamos aquele processo na linha. E como a gente já viu, o código aqui ele é compilado, ele é avaliado linha abaixo de linha, de cima para baixo.
Tá lembrando aí, né? Pronto. Então agora a gente tem aqui uma maneira de somar. Nesse caso eu só estou somando a 1, a 2, a 3 e a 1000, né? Só que eu iria ter que colocar todos os valores. Depois de eu compilar isso, vamos ver o que acontece. Erro nenhum aparece e a soma, claro, vem para cá. Só que o ser humano é muito inteligente, né? O homem, ele já pensou em alguma coisa para tornar isso aqui um processo menos custoso, menos trabalhoso, assim. Um processo que a gente não precisa ficar repetindo, né? Essa estrutura lógica. Porque isso aqui parte de um raciocínio bem simples. É um loop de repetição, é alguma coisa que tem uma estrutura que vai depender de uma evolução com base em alguma parametrização. No caso, aqui é um valor iterativo, a gente vai iterando à medida que vamos evoluindo aí com o nosso processamento. Então foi criado uma lógica para resolver esse tipo de problema. E a lógica aqui na linguagem de programação é chamada de for. Por exemplo, tem for, tem while, tem vários tipos de laços de repetições. A gente vai ver alguns. Mas só para você entendendo aí, o motivo de se criar um for é fazer estruturas de repetição sem a gente precisar ficar repetindo códigos. Então veja aqui que já está piscando, olha, essa setinha, quando eu digitei a palavra for, ele já quer completar para mim. Se eu apertar aqui, olha, até com a tab do teclado, vou apertar, ele completa para mim toda a estrutura de repetição. Aí veja que coisa intuitiva, isso aqui não tem nada de complicado. A gente pode olhar aqui e achar uma estrutura feia, não é? E não gostar do que está vendo aqui, mas não tem nada de complicado. Veja como é intuitivo o negócio. Eu vou até afastar para deixar bem fácil da gente perceber. A gente não importa os espaços que colocar aqui, ó, não importa. Eu posso deixar junto, só não posso apagar isso, né? Mas eu posso deixar assim, junto, espaçado o quanto eu quiser para facilitar o visual. Então veja só, eu tenho aqui essa primeira estrutura, tenho um ponto e vírgula. Tenho essa estrutura do meio, tenho um ponto e vírgula. Tenho para finalizar essa outra parte estrutural. Depois, né, eu vou, abro e fecho chaves. Toda vez que eu tiver chave, significa que eu vou fazer uma execução de um processo que anteriormente foi descrito aqui por alguma função, por algum método, por algum bloco de códigos, por alguma estrutura de algoritmo. E a estrutura aqui de algoritmo é a estrutura for, que vai fazer o loop de repetição, vai ficar repetindo a análise que eu quero fazer de maneira recursiva, de maneira repetitiva, que, por exemplo, aqui seria obter uma soma. Obter uma soma é algo que na lógica de programação aqui a gente pode fazer de diversas maneiras, são muitas as maneiras. Mas vamos fazer aqui de uma maneira mais fácil, a mais fácil possível, só para você ter essa noção. Então a gente tem essa estrutura, né, como eu já mostrei, que ela diz o seguinte, ela diz da onde a gente vai partir com o nosso loop de repetição. Porque veja só, você tem algo que vai dar círculo, vai ficar fazendo um loop. Todo loop, né, ele tem um início e ele vai ter um fim. E esse início é dado por essa parte aqui, ó. Isso aqui é o início de um iterando, de uma parte que vai ficar fazendo uma adição dentro de uma lógica matemática, de uma lógica vetorial. Aqui no caso é um valor numérico que vale 0. Eu vou começar de um valor 0 e vou aumentando de 1 em 1, que no caso esse aumento de 1 em 1 está representado aqui, olha, esse i++ significa, tá vendo que aqui é uma variável i igual a 0. Quando eu boto i++, significa que cada vez que dá uma volta, dá um loop aqui no for, ele aumenta uma unidade nessa variável que eu estou dizendo aqui, ó. E ele vai terminar quando? Porque tem que ter o fim. Quando é que ele termina esse loop? Ele termina o loop quando acontecer alguma situação lógica determinada nessa parte do meio. Essa parte do meio diz quando é que eu devo finalizar ou continuar executando esse loop até que isso daqui seja desrespeitado. Ou a gente pode pensar assim também, o loop fica sendo executado até que isso aqui seja respeitado. Veja que lógica, né? É uma coisa que tem dois lados, né? A gente pode pensar por um lado positivo e um lado negativo, assim como tudo na vida. Tudo na vida tem sempre duas faces. Então aqui no caso a gente está pensando o quê? Até que o meu i seja menor que o valor total que eu vou definir, é o tamanho dos loops de repetições aqui que eu vou ter. Aqui no caso vai ter que ser 1000, porque lembra que eu estou querendo fazer a soma de 1000, olha, é a 1000. Então se eu quero somar 1000 valores, com essa lógica que eu mostrei para você aqui, olha, de 1, depois com 2, e somando de forma acumulada até chegar no valor 1000, eu vou fazer o quê? Uma composição no loop aqui com que essa minha lógica seja respeitada. Então eu já sei que esse valor total tem que ter pelo menos 1000 valores aqui. Agora atenção que isso aqui é menor, porque veja, a gente tem um menor e temos um menor ou igual.
O menor ou igual, o nome já está dizendo, né? Ou é menor ou é igual. Aqui não, aqui tem que ser só menor. No caso aqui só temos só menor. A gente pode botar um igual também se for o caso. Vamos apagar isso só para você entender melhor agora. Vou fazer de outra forma. Eu preciso definir então o tamanho aqui que eu vou botar 1000. Se eu não colocar nada, vai dar uma mensagem de erro. Veja que se eu colocar esse 100, né, por exemplo, eu vou botar 1000, né, que é o nosso objetivo. Tudo bem, não tem erro algum. Mas se eu tivesse deixado total, como estava antes, não pode. Por quê? Porque essa variável total ela não está declarada. Eu não tenho declaração de total aqui antes, em canto nenhum. Mas se eu tivesse, por exemplo, int aqui, ó, total igual a, sei lá, 1000, poderia funcionar tranquilamente. Olha, veja como as coisas vão se conectando. Aqui já não tem mais erro algum, tá vendo? Ou eu posso pegar diretamente para não complicar, né? Quanto mais simples ficar o meu código e, claro, legível aí para o entendimento melhor. Então não precisa fazer essa complicação. Eu boto aqui um comentário só para você lembrar depois que você estiver revendo aí o vídeo. Então eu comento, ó, pronto, não aconteceu nada. Também está certo. Ou eu faço assim, ou eu coloco aqui. Pois bem, agora o que ele vai fazer? Vai começar do índice 0. Esse i vai ficar variando até que i seja menor que 1000. E a cada vez que o loop é dado dentro desse for, é dado um ciclo, eu vou ficar somando i mais mais. Eu sei, isso aqui de início não é fácil de perceber. Inclusive, provavelmente você ainda não está nem entendendo isso aí. Mas você vai começar a entender agora. Vou colocar aqui, ó, print. E vou colocar aqui o valor de i. I igual a... E boto um vírgula aí. Ponto e vírgula. Deixa eu botar até i minúsculo, que é o i minúsculo. Só para você entendendo essa lógica. Aqui eu vou comentar que isso não me interessa agora. Mas você vai ver o que é que isso vai fazer. Veja, eu estou botando um print do valor de i dentro desse meu loop for. Vamos ver o que é que acontece? Sim, lembrando que a gente só está aqui nas prévias para fazer a solução desse problema maior, né? Que é somar números. Vou somar números nessa lógica aqui até o valor de 1000. Então vamos primeiro ver o que é que acontece dentro desse for para a gente ter essa intuição e essa percepção com bastante clareza. Vamos compilar mais uma vez só para deixar claro. Então vamos voltar lá no MetaTrader agora. Então aqui no MetaTrader a gente tem um script, né? Vamos arrastar e jogar aqui para qualquer gráfico, que o objetivo é ver o que está acontecendo aqui embaixo. Olha lá só. Olha ele plotando. Ó. Pronto, ele plotou começando de 1, veja que são vários valores, né? Começou de 0, né? Desculpa, porque o índice começa i igual a 0 e foi até i menor do que 1000. Não foi o valor de 1000, por quê? Porque o número imediatamente menor que 1000 é 999. Se fosse menor ou igual, aqui ficaria 1000. Tá entendendo aí? Então, muita atenção a isso. Veja que eu voltei para cá, eu estou somando, olha, sempre uma unidade está evoluindo de 1 em 1, ó. Ele está indo de 1 em 1, sempre aumentando, né? 1 em 1 valor, porque aquele incremento lá, i++ faz isso. Veja que estrutura interessante. Então, essa estrutura, que é um laço de repetição for, ele tem essa base de entendimento. Isso aí tem que ficar bem claro na sua mente, porque é muito utilizado. Toda a linguagem de programação que se preze tem o loop ou o laço de repetição for. Pode imaginar aí, qualquer uma vai ter uma maneira específica de se colocar o for. Cada linguagem tem a sua maneira. Vamos voltar lá para o código. A gente já entendeu que o i vai sendo iterado, né? Vai sendo acrescido de uma unidade devido a essa lógica. E como é que eu faço agora para somar? Eu vou até colocar aqui, ó, int, ou vou botar long, que é um tipo também inteiro. Veja que eu não estou me detendo muito aos tipos aqui de variáveis, int, como é que funciona toda a estrutura. Isso aí é um detalhe extra. Aqui o objetivo é mais a gente entender a lógica da programação, a percepção aqui do negócio. A gente não está se detendo a parte muito técnica, não. Que essa parte técnica, né, do tamanho de alocação de memória para cada um dos tipos de variáveis, tudo isso aí a gente vai deixar mais para frente. Então, voltando para cá, vamos pegar aqui e colocar soma. Lembrando que soma já está aqui, olha, pode dar conflito. Pode dar conflito não, vai dar conflito. Eu não posso botar dois nomes iguais. Então eu vou comentar isso. Isso aqui é outra coisa. Eu vou deixar soma e vou começar com a soma valendo 0. Vou atribuir o valor como sendo 0. Poderia ter colocado nada também, mas nesse caso é bom botar um 0 aqui para ficar logo a definição. Precisa. E o que é que eu vou fazer? Uma maneira de somar, né, é pegar o valor que eu estou atual, guardar numa variável de memória e ir acumulando esse valor a cada iteração que eu vou dando. Porque a cada iteração que eu der, eu vou ter um novo valor
né? E eu vou acumulando, eu vou somando. É uma soma acumulada, isso aqui não deixa de ser a soma de uma PA, né? Progressão aritmética. É uma soma acumulada dos valores. Aí tem até uma pergunta muito frequente. Para saber bem programação, é preciso saber também muito bem de matemática? Não necessariamente. Tem pessoas que não gostam de matemática, não gostam muito assim da parte lá teórica, mas gosta do raciocínio, gosta de lógica e consegue se dar muito bem com programação. Já tem indivíduos que gostam muito de matemática, daquela parte abstrata, da dedução de fórmulas e não gosta de programação. E para concluir, não necessariamente você precisa saber bem matemática para ser um bom programador. Não precisa disso. Mas se você souber matemática, é melhor, porque o raciocínio está muito com base na matemática, na lógica, aí isso aí ajuda muito. Então, quanto mais matemática você souber, melhor para a sua academia mental, para a sua forma de processar e analisar o problema. Mas, no geral, aquelas teorias matemáticas não são cruciais para a gente conseguir desenvolver os nossos algoritmos. Então, voltando para cá, a gente vai fazer assim, ó. A gente já tem a variável soma, e eu posso fazer soma é igual a soma mais o meu i. Veja que isso aqui pode dar uma dor de cabeça danada na pessoa. Eu mesmo, quando comecei, tive problema em entender isso aqui. Foi colocado isso aqui para mim lá, e eu não consegui entender de primeira. Eu coloquei assim, como assim? Uma variável vai ser igual a ela mesma mais um valor aqui, mais um i, né, que está sendo iterando. Como é que é isso? Por quê? Essa variável, eu até pensava, né? Na matemática a gente vai tentar... Eu gostava muito de matemática, quer dizer, ainda gosto de matemática, eu pensava, soma pode ser um S, né? E esse soma também aqui é um S. E esse I pode ser um valor qualquer, vou dizer que é 1. Então, na matemática eu pensava, esse S vem para cá, então vai ficar S menos S dá 0. 0 vai ficar igual a 1. Ah, que lógica é essa? Aí eu me confundia, não conseguia entender isso aqui, porque tentava usar a lógica, porque tentava usar a minha base matemática. Eu estava querendo enxergar isso aqui como se fosse uma equação, e essa equação não fecha na minha cabeça, se eu for usar a matemática. Veja que aqui não fecha na cabeça essa equação. Tá vendo? Aqui a lógica. Então o raciocínio que a gente deve abordar aqui é outro. É algo que realmente aos poucos vai sendo assimilado, condensado na sua cabeça. De imediato não vai ser tão tranquilo assim aceitar tudo isso. Mas se você parar para ver, você vai fazer o seguinte, olha, você vai ver que aqui uma variável é tipo uma caixa, onde eu coloco alguns números. Eu coloquei o número, por exemplo, inicialmente 0, que aqui está valendo 0, mais o primeiro número do loop, que vale 0 também. Então, nessa minha primeira rodada dessa soma, vou até colocar aqui, ó, soma, eu coloquei aqui como sendo 0. É a primeira vez que o i aparece, tem soma 0. Posso até fazer assim, ó, para facilitar. I, vírgula, espaço. Aí eu vou botar aqui agora uma setinha desse jeito e botar soma. Só para você ver que do iterando i, qual é o valor da soma, nesse caso acumulada. Atenção para botar as vírgulas, hein? Se tiver faltando vírgula, dá erro. Então, o que é que acontece com essa soma? A gente vai ver já já, mas só para você entender. Então eu pego, na primeira vez que eu faço o loop, eu somo 0 mais 0, que é o primeiro iterando aqui. 0 mais 0 dá 0. Aí na segunda vez o que ele faz? 0 também dá soma, só que ele vai somar agora 1. Que ele acrescentou 1 aqui dentro do loop. Lembra como eu mostrei para você agora há pouco. Então vai ser 0 mais 1 que dá 1. Aí agora aqui vai ser 1. Na próxima vez que ele vai dar o loop, soma agora já vale 1. Então aqui já é 1 mais 2, porque aumentamos em 1 unidade esse valor de i. E assim a gente vai acumulando a soma. Tá entendendo aí o loop, a recursão, a parte iterativa aqui do processo? Isso aqui nos ajuda muito. Essa parte aqui de soma igual a soma mais i não deixa de ser o quê? Eu estou atualizando a variável soma, pegando o valor dela anteriormente e acrescentando a esse valor a minha variável i, que é iterada dentro desse processo. Tudo bem? Aí você pode até dizer, isso aqui obrigatoriamente tem que ser i? Não necessariamente, eu poderia ter botado um v. Se eu botei um v aqui, aqui também tem que ser v, aqui tem que ser v, e aqui é v, e aqui é v. Poderia fazer uma coisa como essa. Só que comumente a gente utiliza i por aí. Então o nome que eu vou colocar aqui da minha variável vai depender do seu gosto, do seu interesse. É só para a gente ir fixando isso aí, a gente vai estudar mais para frente. Então vamos compilar só para ver. E agora vamos lá no MetaTrader. Vamos limpar essa parte. Vamos clicar, segurar e arrastar para a gente ver o que acontece. Olha aí a nossa soma sendo executada. Olha que interessante. Então vamos lá para cima. Ele começou com 0. A soma era 0, depois ele foi, acrescentou 1,
Depois acrescentou mais 2 lá, né, do iterando, ficou 3. Depois foi acrescentando, ficou 6, depois 10, depois 15. Veja que ele foi acrescentando, olha, somando de forma acumulada exatamente como a gente quer, seguindo aquela lógica. Depois você reflita um pouco sobre isso, só para fixar bem essa ideia. Vamos voltar agora para lá, porque a gente quer fazer o quê? A gente quer começar somando de 1. Eu não quero começar somando de 0, não. Até porque, como eu mostrei para vocês, a gente vai começar com 1, depois 2, depois 3, depois 4, assim vai até 1000. A gente está somando esses valores aqui, olha. Então eu não começo de 0. E como eu começo de 1, eu vou fazer um artifício, vou fazer uma modificação lá no código, vai ficar bem fácil de perceber. Vamos ver lá no código. Então aqui no código, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e colocar aqui, olha, i começa com 0, eu vou botar i mais 1. Veja, eu posso fazer isso. Do jeito que está já funciona, mas eu vou colocar até entre parênteses só para deixar claro que eu estou adicionando uma unidade para tornar o meu 0 começando de 1. Então ele vai até 999, não é verdade? Só que eu estou somando mais 1, veja que ele vai agora exatamente até 1000. Está percebendo aí o artifício lógico que a gente fez? Pois bem, assim ele vai somando de forma acumulada e vai jogar agora aqui o valor para a gente da nossa soma exatamente como a gente quer na nossa estrutura de problema, né? Que o nosso problema é fazer essa soma. Vamos compilar, vamos ver lá agora no MetaTrader. Então vamos limpar isso. Todo o script, como a gente já sabe, tem que ser executado toda vez que a gente roda, né? A gente tem que clicar, segurar, arrastar para cá, que o script só é executado uma única vez aqui dentro do MetaTrader. Então pronto, já começamos a nossa soma. Vou até escrever mais uma vez. O negócio é 2, aqui ó, 3, 4, 5, 6. Aí o que que acontece? Esse primeiro valor é o que? É o 0 da soma que eu coloquei. Soma não começa com 0. Então é 0 mais 1 dá 1. Beleza. Aí depois eu vou somar 1 mais 2 dá quanto? Porque o meu soma agora passou a ser 1. Dá 3. Aí já é esse valor. Ó. Depois eu vou somar 3 mais 3 aqui. Ó, dá quanto? 6. Depois eu vou somar 6 mais 4. Dá quanto? Aqui, ó, 10. Depois eu vou somar 10 mais 5. Dá quanto? Olha, dá 15. Depois eu vou somar 15 mais 6 dá quanto? Olha, dá 21. E assim eu vou fazendo a soma segundo aquela lógica lá recursiva. Veja que coisa interessante, né? Então, se a gente for lá até o final do arquivo aqui, o final aqui da nossa barra de rolagem, vamos ver o que acontece. Olha aí qual é o valor da nossa soma, é essa. Inclusive, se você lá usar a fórmula de progressão aritmética da PA, se você botar lá na soma de uma PA, que tem uma razão, tem tudo lá da matemática, né? Se você tiver lembrado, você pode usar, você vai ver que dá exatamente essa soma. Aqui a gente fez na força bruta. A gente fez na força bruta utilizando o computador, porque a gente está começando a estudar lógica de programação, né? E tenha certeza que isso aqui é essencial. Então aprenda com muito cuidado, senão você não vai conseguir aprender outras coisas mais para frente. Vamos até lá voltar para o código. Reflita sobre essa aula, veja aqui como é que funcionam essas estruturas. Não fique detido só a essas variáveis com esses nomes, a gente pode variar o nome. E no caso, isso aqui tem que ser um tipo inteiro, né? Porque é um inteiro que sempre vai ser acrescido de uma unidade até que essa lógica daqui seja respeitada e a gente vai ficar dentro desse loop até terminar, né? Essa lógica daqui, até isso aqui parar de ser verdadeiro. Tudo certo? Entendeu aí a estrutura? Mais para frente a gente vai estudar outras composições aqui do loop de repetição for. E também vamos estudar mais outro loop de repetição, só para nos ajudar a entender como é que a gente pode trabalhar outros tipos de problemas. Tudo bem? Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dê um like aí, se inscreva no canal e aguardo você no próximo vídeo. Vamos lá, até mais!